Caros alunos, iniciamos agora a aula número 2 de Direito Tributário 2, nesse sistema de ensino à distância. Falávamos para vocês da nova lei de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária e revogou tacitamente a lei de sonegação fiscal, que era de 1965. Então, essa lei 8.137, ora em vigor, é que trata e divide os crimes tributários em duas espécies: crimes do artigo 1º, crimes de ordem material; crimes do artigo 2º, crimes de ordem formal. O artigo 1º, ele prevê, inclusive, uma sanção penal bem maior que do artigo 2º, porque há a necessidade para a aplicação das sanções penais previstas nesse artigo que haja a redução ou a supressão na arrecadação tributária, ou seja, haja uma consequência material. Se a pessoa pratica um determinado ato, que nós vamos ver a seguir, previsto e tipificado no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, e esse ato trouxer prejuízos na arrecadação, seja integralmente suprimindo a arrecadação tributária ou reduzindo parcialmente a arrecadação tributária daquele ente, poderá haver então uma denúncia criminal junto ao Poder Judiciário e a pessoa poderá sofrer as sanções penais cabíveis em função disso. Então, os crimes previstos, os tipos criminais previstos no artigo 1º são crimes considerados e classificados como crimes de ordem material. Nós temos ali 5 incisos no artigo 1º, que vamos ver em sequência, onde então estão tipificadas as atitudes criminosas consideradas pelo legislador como sendo passíveis de aplicação das penas. Então, como condição sine qua non para a aplicação da sanção penal do artigo 1º, o Estado tem que comprovar que, com aquela atitude praticada pelo agente representante da empresa ou pessoa física representando a si mesmo, tenha trazido como consequência, de forma cabal, de forma comprovada efetivamente, que houve uma redução ou supressão na arrecadação tributária. Se o Estado não puder comprovar isso, a sanção penal do artigo 1º não pode ser aplicada a nenhum cidadão em função dessa legislação. Então, no caso dos crimes previstos no artigo 1º, a classificação é de crime de ordem material ou crime de resultado, e os crimes do artigo 2º, que nós vamos ver em sequência na outra aula, são os crimes de ordem formal, ou seja, a pessoa pratica o crime tipificado no artigo 2º, mas não traz como consequência a redução ou supressão na arrecadação tributária. Quais são os tipos penais previstos, então, no artigo 1º da Lei 8.137 de 90? O primeiro deles é omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Ou seja, aquele cidadão ou o agente que representa uma empresa prestar informações falsas ou omitir informação para o fisco, isso significa esconder o fato gerador do tributo, que possibilitaria uma arrecadação tributária e que isso trouxer, devido a esse fato, esse tipo, trouxer prejuízo na arrecadação, a pessoa estaria então incerta no artigo 1º, inciso 1 da Lei dos Crimes Tributários. Então, primeiro tipo penal previsto, inciso 1, omitir informações ou informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. É como se a pessoa, por exemplo, declarasse o seu imposto de renda e omitisse o valor recebido de um aluguel. Informasse apenas a renda salarial dela e omitisse um valor de aluguel para pagar menos imposto de renda. Se isso trouxer efetivamente resultado material na arrecadação específica, acerca dessa omissão, isso importaria, então, na possibilidade de aplicação de uma sanção penal que deve ser aplicada, logicamente, pelo Poder Judiciário. O inciso 2 diz o seguinte: fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Se assemelha muito com a omissão de informação, escrita de forma um pouquinho diferente, mas significa fraude à fiscalização, ou seja, fraudar a fiscalização
prestando ao fiscal algumas informações inexatas ou elementos inexatos acerca das suas declarações, ou mesmo omitindo que houve, por exemplo, a venda de um produto numa loja com fim específico de não pagar o ICMS. Caso haja comprovação de que, pela omissão dessa operação de venda, a empresa deixou de recolher o ICMS, o agente representante da empresa, né, pessoa física, responderá judicialmente por esse crime. Vejam que o crime não pode ser aplicado, o crime de ordem material não pode ser aplicado, ou uma sanção penal não pode ser aplicada a uma pessoa jurídica, porque não há como condená-la a uma reclusão ou cumprir, né, uma empresa cumprir uma pena de reclusão numa unidade penitenciária. O terceiro tipo penal do artigo 1º é falsificar ou alterar nota fiscal. Muito comum, né, acontecer isso nas lojas ou por parte dos prestadores de serviço. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento à operação tributária. Ou seja, a pessoa vende um produto numa determinada loja ou presta um serviço a uma determinada pessoa e na hora de emitir uma nota fiscal, entrega uma nota fiscal falsa ou altera o valor do serviço ou do produto vendido com a finalidade de reduzir a arrecadação tributária. Logo, essa pessoa, ao invés de pagar um X valor em matéria de ICMS, por exemplo, ou ISS, Imposto sobre Serviço, né, para o município, falsificando, alterando a nota fiscal, pagará um valor a menor, X menos Y, um valor menor. E isso implica num crime de ordem material, porque a matéria dinheiro, né, não chegou até os cofres públicos. Então, falsificar ou alterar a nota fiscal também está previsto no artigo 1º como crime de ordem material, inciso 3. O inciso 4 diz elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então, isso implica também na penalização de contadores ou de gráficas que produzem notas fiscais falsas, emitem, utilizam documentos falsos ou produzem notas fiscais. Hoje, muito improvável que isso aconteça, até porque as notas fiscais são eletrônicas, mas poderá haver, no caso específico desse crime, a produção de um programa de computador para emitir notas fiscais falsas ao invés de emitir notas fiscais verdadeiras. Então, esse crime também está tipificado como crime de ordem material, sendo necessária a comprovação de que essa atitude tenha trazido prejuízo na arrecadação tributária. E o quinto crime previsto no artigo 1º, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal. Vejam que nesse crime do inciso 5 do artigo 1º, quando a pessoa nega ou deixa de fornecer nota fiscal, não há necessidade de comprovação de prejuízo ao erário. Basta que a empresa deixe de fornecer nota fiscal para ser considerado crime de ordem material. Ele é um crime que é de ordem formal, teria que estar no artigo 2º, mas é capitulado no artigo 1º, esse inciso 5, mas o STF já decidiu que, no caso de negar ou deixar de fornecer nota fiscal, não há necessidade de prova de redução ou supressão de tributos arrecadados por parte do Estado para a aplicação da sanção penal mais rígida do artigo 1º, que é de reclusão de 2 a 5 anos, mais multa a ser aplicada. Vejam o que diz a súmula vinculante do STF número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no parágrafo 1º, inciso 1 a 4 da lei, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, se eu não lancei o tributo, é porque eu recebi uma informação falsa. Então, o Estado deixa de lançar um tributo porque recebeu uma informação falsa. Se não houver comprovação de que ele lançou o tributo e que a pessoa deixou de pagar, eu não posso aplicar essa sanção do artigo 1º. Ou seja, só aplico o artigo 1º, inciso 1 a 4, que nós falamos agora, se houver prova de que foi lançado o tributo e a pessoa deixou de recolher, pessoa física ou jurídica. Nesse caso, tem que identificar a pessoa que cometeu o crime, né, tipificado no inciso 1, 2, 3 ou 4, para ser considerado, então, o crime. Se lançado definitivamente o tributo e não recebido o valor, se aplica, então,
esses incisos como crime de ordem material. É importante fazer essa ressalva dessa diferença entre os crimes do artigo 1º em relação aos crimes do artigo 2º. Os crimes do artigo 2º são crimes de ordem formal. Não há necessidade de obedecer à súmula vinculante, ou seja, basta que haja o cometimento de algum crime tipificado no artigo 2º, independente de haver lançamento definitivo do tributo ou mesmo a não arrecadação tributária para se aplicar às sanções do artigo 2º. Já para aplicar as sanções do artigo 1º, há necessidade de que o Estado comprove que lançou definitivamente o tributo, mesmo que a pessoa tenha prestado informação falsa, e que esse tributo deixou de ser arrecadado efetivamente. Aí nós concluímos nesse momento a aula número 1, tratando exatamente dessa situação específica. Aliás, aula número 2. E vamos tratar na aula número 3 exatamente dos crimes de ordem formal.